Aprender inglês é como plantar uma árvore. Muitos passam anos regando as folhas, que é a teoria, mas esquecem de cuidar da raiz, a prática. Resultado, ela não cresce. E se você mudasse isso? Se você aprendesse a cuidar da raiz primeiro, vendo resultados rápidos? O objetivo desse vídeo é direto, te mostrar o passo a passo claro e objetivo para você sair do básico ao avançado em inglês em apenas 120 horas de prática. Aqui não tem truque, promessa vazia ou mágica. O que você vai ver é um método estruturado, testado e validado, onde cada etapa tem um porquê, uma razão de existir. Não é sobre estudar mais, e sim estudar melhor, focando naquilo que realmente gera resultado. A prática diária e a constância. Ao final, você vai entender exatamente o que você precisa fazer, quanto tempo investir em cada etapa e como manter o foco para alcançar a fluência em tempo recorde. Nós precisamos de 3 ingredientes: a teoria, a prática e a constância. O primeiro princípio, que é a teoria, ela é a base, ela vai direcionar, mostrando o caminho correto para avançar. Mas ela sozinha, ela é limitada, é como ter um mapa detalhado, mas não sair do lugar. Você já ouviu falar em obesidade cerebral? É exatamente isso que acontece quando você passa muito tempo consumindo teoria sem colocar em prática. O seu cérebro ele fica inchado de informação, ele fica lento, fica pesado, fica obeso, ele fica travado. Assim como comer demais sem exercícios prejudica o corpo, e consumir teoria em excesso sem praticar também prejudica, só que o aprendizado. A teoria sem prática é apenas acumular conhecimento inútil. Você pode saber todas as regras gramaticais do inglês, mas se não conseguir usá-las em uma conversa real, do que adianta? Por isso, o ideal são doses pequenas, diretas e eficientes de teoria seguida imediatamente de prática, evitando o excesso e garantindo o aprendizado útil, com teoria e prática. O maior benefício da teoria no aprendizado do inglês é dar uma clareza, uma direção, facilitando a prática imediata. É importante entender que as 120 horas do nosso método são destinadas exclusivamente para a prática ativa de conversação, ou seja, o tempo que você passa falando inglês. A parte teórica, que envolve a leitura, a escuta, a compreensão, as regras gramaticais, é essencial para a sua preparação. Porém, não entra nessa contagem dessas 120 horas. Para garantir que você alcance essa fluência real, você precisa estar confiante no idioma e praticando, que é o nosso segundo princípio. A prática é a essência que torna seu inglês funcional e fluido. Pense em aprender a cozinhar apenas assistindo um MasterChef. Você pode até entender os ingredientes e o passo a passo das receitas, talvez, mas só vai realmente dominar a culinária quando colocar a mão na massa, sentir as texturas, provar os sabores e ajustar conforme o necessário. Com o inglês funciona da mesma forma, é falando ativamente, cometendo erros e ajustando que você ganha segurança e conquista a fluência de verdade. Afinal, ninguém vira um chefe só olhando, é preciso cozinhar. Certa vez, 2 agricultores receberam 2 sementes raras para cultivo. O primeiro decidiu estudar todos os livros sobre agricultura, clima, solo, sementes antes de começar o plantio. O segundo simplesmente plantou a semente, cuidou delas diariamente, aprendeu na prática a lidar com os desafios que iam surgindo. Quando o primeiro finalmente decidiu plantar, já havia perdido muito tempo valioso e as suas sementes não prosperaram como as do agricultor que começou praticando. Assim também acontece com o inglês. Enquanto alguns esperam dominar todas as regras antes de falar, aqueles que começam praticando imediatamente colhem a fluência mais rápido e com mais qualidade. Por que você entende inglês, mas trava completamente na hora de falar? Porque a sua prática não é frequente. Com sessões curtas e diárias de conversação ativa, você perde aquele medo, a insegurança e começa a falar naturalmente. Por que você esquece palavras em inglês na hora que mais precisa? Porque você não utiliza a prática real. Quanto mais você fala, mais o seu cérebro ele memoriza e usa automaticamente o vocabulário que você aprendeu. Por que mesmo que estudando tanto o seu inglês ele não sai do básico? Porque você pratica pouco e de maneira inconstante.
e de maneira constante. A prática ativa é constante, é o que realmente impulsiona a sua evolução para a fluência. E o terceiro princípio, que é a constância, que é um ingrediente secreto para alcançar o resultado real e duradouro no aprendizado de inglês. Não adianta você praticar intensamente, mas por poucos dias, e depois abandonar, pois é a regularidade que cria as conexões neurais fortes e duradouras, que consolidam aquilo que você aprendeu na teoria e prática. Pense na consequência de como regar uma planta diariamente. Se você regar apenas uma vez por mês, com muita água, a planta ela vai sobreviver? Por outro lado, com pequenas quantidades de água aplicando diariamente, a planta cresce saudável e forte. E com o inglês acontece a mesma coisa. São pequenas doses de práticas diárias que garantem que o seu inglês cresça naturalmente, forte e fluente. Um jovem aprendiz perguntou ao mestre: "Mestre, como posso mover uma montanha?" O mestre respondeu: "Um punhado de terra por dia." O jovem retrucou: "Mas levará muito tempo." E o mestre sorriu e concluiu: "Sim, mas é assim que toda montanha pode ser movida." Da mesma forma, pequenos esforços diários, constantes e persistentes, que no inglês podem te levar à fluência de forma surpreendente em pouco tempo. Quantas vezes você já começou a aprender inglês e desistiu por falta de constância? E se dessa vez você mantivesse o ritmo diário, onde poderia estar em apenas um nível avançado em alguns meses? É exatamente isso que a constância fará com você. Ela transformará pequenos esforços diários em fluência sólida e segura. A constância não é sobre fazer muito uma única vez, mas o necessário repetidamente até se tornar natural. É a gota que fura a pedra, e não pela força, mas pela persistência. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes sempre, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Coríntios 1, 15, 58. Qual que é a moral desse versículo? É que se você permanece firme e constante com os seus estudos e práticas diárias, o seu esforço nunca será em vão. Cada pequeno passo dado com consistência te aproxima ainda mais da fluência. Claro, precisa manter a perseverança. Você já sentiu a frustração de estudar inglês por meses ou anos e ainda não conseguir falar uma frase simples com segurança? Aquela sensação ruim de travar, esquecer o que fala, ficar nervoso, achar que talvez nunca consiga aprender? Agora, imagine-se falando inglês com confiança, com clareza e naturalidade, se conectando com pessoas do mundo todo, aproveitando oportunidades profissionais e até pessoais, viajando sem medo e percebendo que todo esforço valeu a pena. Esse desejo está muito mais perto do que você imagina. Com isso, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que não existe milagre, atalho mágico para aprender inglês. Na verdade, exige esforço. Você precisa estudar a teoria para criar uma base sólida, precisa praticar para aprender na realidade e precisa ter uma constância para não começar empolgado e desistir no meio do caminho. Você vai precisar se expor, sair da zona de conforto e colocar a mão na massa. Não tem mágica ou mistério. A boa notícia é que você não precisa passar por esse processo sozinho e sem rumo. Nós temos um método exato para você aprender inglês com eficiência e leveza. Na plataforma da Yes Speak, você tem acesso a mais de 1000 microaulas, cada uma estruturada com 10 perguntas e 20 respostas, que te colocam falando desde o início, mesmo na teoria. Além disso, temos uma poderosa ferramenta prática com a inteligência artificial que você simula uma conversação real, onde errar faz parte fundamental do processo. E o melhor, oferecemos um verdadeiro intercâmbio sem sair de casa, onde você se conecta com outros alunos para praticar o inglês de forma segura, guiada por roteiro e tema específico, alcançando facilmente as 120 horas de prática. Porque aprender inglês é sério, mas não precisa ser chato. Agora é com você. Chega de deixar o seu inglês para amanhã. Aqui, embaixo da descrição desse vídeo, tem um link especial esperando por você. É sua chance de acessar a Yes Speak por 3 dias totalmente grátis e conhecer a nossa plataforma na prática e dar o primeiro passo para destravar o seu inglês. Clique agora mesmo e comece ainda hoje a sua jornada rumo à fluência em apenas 120 horas. Yes Speak!